Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, graça e paz da parte do Todo-Poderoso, abundantemente possa estar reinando sobre vossos corações. Aqui é teu amigo, pastor Claudinei Gomes, onde estamos chegando para mais uma pergunta feita no Defensores da Fé. Eu achei interessante talvez estar elaborando esta pergunta, uma vez que, não no mundo teórico, mas na prática, quando me sobrevêm essas questões, está ajudando, auxiliando um irmão, uma irmã que tem filhos, né? E aí a pergunta foi: quais os maiores perigos que tem hoje assolado as crianças e adolescentes de nossos dias? Meus queridos, eu queria pegar aqui como base da palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, laureando o versículo 1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Salomão destaca também Provérbios, seu capítulo 22, laureando o versículo 6, um conselho que se dirige aos pais, né, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muito bem, meus queridos amigos, irmãos, inicialmente eu queria dizer aos irmãos que os irmãos já sabem que quando eu vou transmitir uma resposta, eu procuro ser muito preciso, abordando uma resposta completa, começo, meio e fim, não é verdade? Ficaria mais fácil. E para eu hoje abordar acerca dos perigos que tem hoje assolado esse índice de crianças e adolescentes de nossos dias, né? É bom deixar aqui informado que o ser humano, ele passa por 7 fases na vida, né? A primeira fase está no ventre, né? Depois nasce, cresce, vira um bebê. Bebê é a segunda fase. Depois cresce pouquinho, entra para a terceira fase, que é criança, certo? E depois a quarta fase, desenvolvendo, se torna um adolescente, crescendo um pouquinho, né? Vira jovem, né? Que é a quinta fase, depois adulto e a 7ª, ancião. Tá tudo certinho quando nós mantemos a criança ou adolescente nas suas respectivas fases. O problema hoje é que, diante dessa tecnologia digitalizada, o mundo avançado, acelerado, talvez está sendo um ameaçador, um perigo muito grande, né? A criança que sai hoje de uma fase de criança e, sendo criança, caindo na fase de adolescente, né? Adolescente na fase de adolescente, deixando de ser adolescente para ser jovem, querendo namorar. Então a coisa começa a ficar complicada. Esses são grandes perigos, querido, né? Porque eu acho que não pode uma criança, um feto, nascer antes da hora, que é o quê? Risco. Então tem que ter o quê? Os 9 meses certinho, né? Sim. Muito bem. Então é uma coisa bebezinho. Você não pode dar feijoada, você não pode dar um chá de mocotó, é verdade? Não pode dar uma churrascada para um bebê mamar, não é assim? Depois criança, meu irmão, criança é brincar e dormir, não é verdade? Isso é criança. Então, hoje é o perigo de ver crianças, menininhas aí hoje, dizendo que menininha é um gatinho, que é lindo. O problema hoje são as aulas que estão tendo o quê? De carrossel, não é verdade? De tiquititas, e onde as pessoas acham que é inofensivo, uma pinóia, entendeu? O adolescente, Maria vai com as outras, eu vou porque ele vai, eu tenho porque ele tem, eu sou porque ele é, eu bebo porque ele bebe, arrastado pela opinião de outros, não tem uma opinião formada dentro de si. E aí, adolescente namorando, se a proposta prima do namoro é casamento, desde quando o adolescente está preparado para as questões de casamento? Então, começo a abrir aqui hoje a pergunta meio forte dessa natureza, meu querido. Não dá para tapar só com a peneira, porque existem perigos gravíssimos, sim, certo? Mas eu queria abordar de forma meio completa com os senhores
E inicialmente querendo mastigar a segunda leitura que ora fizemos, que diz instrui, né, a criança no caminho certo. Então, para falar desses perigos, vamos tentar buscar um pouquinho o que seria esse instruir. Primeiro, instruir é ensinar. Então, como é que eu devo ensinar? Ensinar com o diálogo, certo? O diálogo, querido, ele está muito ligado à questão da comunicação, né? E comunicação, ela vem de uma palavra que na língua original é communicatio. Communicatio é troca de duas coisas, um pergunta e o outro responde. Eu já podia de cara citar um perigo aqui quando o adolescente está namorando, porque namoro não é para adolescente, namoro é para jovem preparando-se para as questões de um enlace matrimonial. Não é para adolescente, é para jovem. Então já devo deixar claro aqui que esse é um perigo que está hoje assolando essa questão de criança e adolescente, certo? E aí, em cima de pesquisa, hoje são 3 milhões de abortos e mais de 2 milhões de pais e mães solteiras por consequência de namoros prematuros, certo? Porque enquanto não tem idade para namorar, invista nos estudos, invista no relacionamento com o pai e a mãe, invista na atividade das igrejas, né? E em amizades saudáveis. Porque se você quiser saber quem será você no amanhã, no meu olho aqui, no meu ponto de vista, é só eu saber quem são seus amigos e suas amigas. Essa é a regra aqui, tá? Então, mas aí que está o perigo, gente. O perigo, além de namorar antes da hora, ainda fica pro namoro beijo e abraço. Porque eu sou contra beijo e abraço no namoro. Porque o namoro não é para se conhecer. Então tá, então vamos colocar a palavra comunicação no latim é communicatium, certo? No latim. E comunicate é troca de duas coisas, um pergunta, outro responde. Agora, se é verdade que a boca fala que o coração está cheio, então você precisa conhecer com quem você está se relacionando, mas se não fala, beija. E através do beijo e abraço tem muito hoje se casando sem conhecer um ao outro. Mas é até paradoxal falar isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com adolescente, né? Adolescente não pode pensar nessas questões de namoro. Agora, gente, deixa eu transferir a questão de comunicação e diálogo aqui e no campo de ensinamento de pais para filhos. Porque hoje, em vez de ter o diálogo, essa comunicação, né, tem hoje gritos. E esse é um dos perigos que está assolando as crianças e adolescentes, gente. Os pais que despicam a ira, grito que traz o quê? Perturbações psicológicas, distúrbios psíquicos nas crianças, certo? Então, se tiver que anotar alguns perigos, esse para mim já é um perigo. Pais que estão trazendo gritos, né, perturbações psicológicas nas crianças. Muito bem, a Bíblia diz instruir. Como é que eu devo instruir? Educar. E como é que eu devo educar? Por exemplo, quando você pega a Bíblia em Provérbios 23, versículo 13 e 14, querido, é bom aprender com a mesma. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, não retires a disciplina da criança, porque fustigares não é com beliscão, tapa, murro, pontapé, chute, puxão de cabelo, nem com grito, mas fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Muito bem, eu sei perfeitamente que se olharmos para o ser humano nas suas respectivas fases, é bom aplicar uma varadinha na criança, não é verdade? É muito bom. Não pega o chinelo, nem bate com a mão. Isso faz a criança ter aula de agressão física, facial e verbal, tá? Então, a vara é um princípio bíblico, tá bom? E eu não tenho absolutamente nada a ver com lei sem vergonha, que vai contra a palmada, mas, quer dizer, não pode a palmada, mas pode matar e assassinar um inocente no ventre com a maldita e desgraçada lei do aborto, não é verdade? Então tá, e se eles falam palmada, eles estão certos, o que não está em jogo aqui é a varada, entendeu? Uma varadinha na bunda faz bem, sim senhor, entendeu? Só que adolescente já não tem idade para levar varada, mas a vara dói ou não dói? Dói. Então utilize a vara como lado da simbologia e aplique na criança, no adolescente, aquilo que dói. Aquilo que dói, você ponha. O castigo dói, retire dele o que ele gosta, mas não deixe de castigar uma vez que ele merece, porque na sociedade onde não tem lei, a liberdade vira libertinagem, certo? Então, meu querido, é bom pôr leis dentro da sua casa, certo? E leis são para ser respeitadas, porque se você pegar o versículo 14, diz, tu a fustigares com a vara
e livrarás a sua alma do inferno. Hoje que eu estou vendo aí, é mãe, aliás, é bebezinho, filhinho aí, mandando pai e mãe calar a boca, batendo na cara do pai e da mãe, e os pais dando risada. Você vai ver o que vai resultar isso mais tarde, se você não aplica a correção agora, tá bom, meu querido? Tá? Nós nunca podemos descontar nossa ira na criança para não provocar distúrbios psíquicos, certo? Por quê? Porque a criança violentada, meu querido, ela vai carregar sequelas profundas para o resto da vida. E isso pode provocar nela mudança de caráter e de comportamento, né? Porém, se eu falar de perigos, né? Hoje nós estamos vendo pai ou mãe que passa uma autoridade para o cônjuge ou se metem para tirar a autoridade. Não bata no meu filho, não bata no menino. Você está estragando, isso é um perigo para a criança. Isso não é coisa boa, isso é um perigo. Você está entendendo? Né? Então não pode. Como é que eu devo instruir? Meu querido, o maior legado hoje que uma pessoa pode deixar para o filho é o exemplo. É o exemplo, certo? Deus me deu 4 filhos. Eu tenho o Maurício, que tenho eu, como pai, deixado o exemplo para ele, o exemplo de caráter, o exemplo de um homem, certo? No campo da maturidade, né? Deus me deu a Rafaela, o Davi, a Manuela, e eu percebo o seguinte: o que você fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta, porque a criança hoje tem uma capacidade de percepção que os adultos não imaginam, e eles vão se espelhar muito mais naquilo que o pai faz do que aquilo que ele fala. Não se engane. Quer dizer, mesmo que essa criança esteja aparentemente distraída, meu irmão, seus ouvidos estão o quê? Sempre atentos às conversas dos adultos. Uma vez teve uma irmã que estava conversando com o pastor na igreja, o menininho começou a olhar a cara do pastor. A mãe olha e diz: filho, o que é isso? Está encarando o pastor? E o menininho olha: mãe, eu estou procurando a outra cara dele que você falou lá em casa. Quer dizer, a mãe falou que o pastor tinha 2 caras. Entendeu, meu irmão? E aí aqui está o X da questão. Quando você menos esperar, a criança será capaz de repetir tudo o que você falou. Por isso que existe o quê? Que perigo? Perigo que está cercando as crianças. Perigo de fofoca. Falar mal da igreja, falar mal do culto, falar mal do pastor, falar mal do A, do B, do B. Você está passando o quê? Você está passando um discipulado para a criança, porque discípulo é aquele que segue aprendendo e aprende seguindo. Então existem perigos que está assolando as crianças hoje. E um dos perigos muito grave é a ausência do exemplo dos pais deixado diante dos olhos das crianças, meu irmão. Esse é um perigo muito grande. Um perigo gravíssimo para mim. Você está entendendo? Quando você pega a palavra instruir, como é que eu devo instruir? Instruir com sabedoria, não é verdade? A Bíblia diz em Provérbios 24:3 que com a sabedoria se edifica a casa, com entendimento e inteligência ela se firma. Ou seja, saber estabelecer limite aos seus filhos. Você está dizendo muito sim, 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 sim e nunca não. Esse também é outro perigo, meu irmão. Já que a gente está falando de perigo para criança e adolescente, vamos abordar tudo, né? E existe coisa que a criança não é bom ouvir, né? Tem coisas que a criança não é bom escutar, certo? Outro dia tem pais que chegam em casa e dizem: eu não aguento mais meu filho. Poxa, o que é isso, meu filho? Está entregando de mão beijada para Satanás? Simplesmente é porque quando o filho tinha o quê? 4, 5, 6, 7 anos, não ensinou, não norteou, não discipulou a respeitar, né? E essa falta de respeito começou quando o filho ou a filha ainda era o quê? Uma criança. E é evidente que agora com 15 anos para cima, ela não vai respeitar e nem reconhecer a sua autoridade, né? Então, é aí que está o perigo. Crianças que batem na cara do pai conforme a hora diz, falam o que quer e os pais dão risada. Isso é perigo, meu irmão. Você tem que encarar como perigo, certo? Perigo, certo? Que perigos são esses que está diante das crianças? Por exemplo, deixa eu falar aqui de forma muito resumida, porque o meu tempo aqui não é um tempo vasto. A gente não tem muito tempo aqui, né? Então, eu vou só mencionar de forma resumida para vocês algumas palavras que o oráculo da criança não está preparado, meu irmão. É procurar os pais não dizer aos filhos palavras que podem representar perigo. Uma palavra é danado. Por que danado? Porque se você separar no meio, gera uma palavra do lado direito dano e do lado esquerdo nado, né? E quando você, por exemplo, pega a palavra dano, certo? Aí você vai para a Bíblia Sagrada, meu irmão, e o que a Bíblia diz? Por exemplo, a Bíblia diz em Marcos, né, no seu capítulo 16, se você laurear a partir do versículo 17, a Bíblia dizia: esses sinais hão de seguir os que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Verso 18 diz: pegarão em serpente, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Agora tem Bíblia que diz: não lhe fará dano algum, certo? Então, dano ou mal, sendo palavras que andam de mão dada, por exemplo, quando você pega
Evangelho escreveu Lucas, no seu capítulo 10, certo? E o versículo 19, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, eu vos dei poder ou autoridade, dependendo da tradução, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quer dizer, dano, sendo tudo aquilo que é mal, maligno, ruim, prejudicial, quando você emenda dano com nada, é endemoniado, certo? Tem uma palavra que a gente costuma dizer às crianças, né? Tadinho. Mas bom seria se a gente não falasse, porque, bem na verdade, tadinho não existe no campo da gramática, mas ela é um diminutivo de... ela vem de coitadinho, e coitadinho é diminutivo de coitado. E a palavra coitado significa desgraçado, e desgraçado é ausente da graça é condenado, né? Tem pais que olham para a criança e chamam a criança de quê? De porqueira, de apelido, de palavras agressivas, de feio, de feia, insuportável, de louco. Cuidado com os elogios exagerados, né? Quando, por exemplo, você está liberando muito sim, e nunca não, quando pegar uma idade, ela vai namorar o ele ou ela, vai namorar quem dá na telha e não vai aceitar o não pela primeira vez. Então isso tudo é perigo. Não chame ela de cego porque não encontrou alguma coisa, comilão, né? Porque quis repetir alguma coisa que ela gostou. Não corrija ela com agressão física, facial e verbal, certo? Ou na frente dos outros, certo? Então, meu querido, tudo isso pode representar perigo, certo? Agora, instrui o menino. Bom, quando você, por exemplo, pega o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários na era da graça depois de Cristo, interessante que Paulo escreveu 2 cartas à igreja mais poderosa da época, que foi a igreja de Corinto, não foi? Quer ver? Olha que coisa linda aqui, ó. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui, meu irmão, uma palavra, certo? Que eu não vou poder deixar de ler aos senhores. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, certo? E Paulo diz assim, quando eu era menino falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Muito bem, é bom pensar que a maturidade ela começa na mente, porque Paulo está dizendo que com menino ele fazia coisa de menino, deixando a coisa de menino ele saltou de uma fase para outra e passou a agir como homem. E aí que está o X da questão, não sei se os senhores sabem, mas uma criança de 0 a 7 anos jamais deveria ver televisão porque a mente dela não está em processo de formação. E o que é que estamos jogando na mente da criança através dessa tecnologia, seja digitalizada ou televisionada, internet, meu querido, certo? Hoje existe um mundo das mensagens subliminares que tem representado um perigo gravíssimo diante do olho da criança. Uma criança não está preparada para mexer com celular, WhatsApp, Facebook, meu querido, certo? Isso tudo tem representado perigos gravíssimos para a criança e a gente adulto acaba caindo na besteira de achar tudo meio engraçado. Há pouco tempo atrás aí estava essa maldita, desgraçada e profana música da dança da garrafa e pais dando risada, aplaudindo essa dança pornográfica, meu irmão. O que muita gente não percebe é que quando a Bíblia diz instrui o menino, a Bíblia não manda instruir mas é no. Sabe o que significa no? No é eu com ele. Porque eu volto a repetir, o que você fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta. O maior presente que você pode deixar para o seu filho é o legado do exemplo, meu irmão. Porque nós pais devemos ser os melhores professores para nossos filhos. Certo? Geralmente os filhos são reflexo do que são os pais. Eu conheço muitos pais, pastores que geram filhos pastores, ainda que a questão não é uma herança, é uma questão hereditária, mas há essa grande probabilidade. Por exemplo, se você pegar o pastor Manuel da Costa, os 2 filhos dele são pastor, né? Tanto o Abner como o Samuel, né? Se você pegar, por exemplo, o pastor Samuel, e tem o filho dele é o quê? Pastor Cezeno, o filho dele é pastor José Wellington Bezerra da Costa, o filho dele é pastor, e aí vai, entre N pastores. Meu irmão, para isso temos que ser promotor das bênçãos espirituais dentro da nossa família. E a bênção começa no ventre, a escolha de um nome, certo? Cortando o mal pela raiz, não é verdade? Ora, os beberrões não começaram na garrafa, meu irmão, começaram no copo de forma social, certo? Os fumantes não começaram no meio do tráfico, não, começaram com um cigarrinho. E os maiores atiradores, uma probabilidade de ter o quê?
O ensino de quando é criança brincando de polícia e ladrão com arma de brinquedo, corte o mal pela raiz, certo? Existe males hoje das amizades, sonde com quem o seu filho está se relacionando na internet, as amizades, com quem ele anda, onde ele entra, onde ele sai, certo? O perigo da criança andar sozinho. Eu tinha 1 milhão de coisa para falar aqui, o tempo não é oportuno, né? Eu estou abordando um espaço de 20 minutos, mas 20 minutos é só para aquecer as turbinas, meu irmão. Então, vamos cortar o mal pela raiz, vamos profetizar, vamos ensinar, vamos dialogar, vamos levar o nosso filho para a Canaã celestial através dos ensinos da palavra, fazendo bons discipulados e não abrir mão, porque filho é presente de Deus, tá bom, querido? Fica a dica. E vamos para a próxima pergunta, em nome de Jesus. Um forte abraço e um beijo no coração.